Amém, amados? Eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso dia. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção diária. Amém? Devemos abrir os nossos lábios em confissão do que o Senhor é. Amém. E do que Ele representa para nós. Quero te perguntar nessa noite, o que o Senhor representa para você? Podemos sim confessar o Senhor. Davi, fugindo ali de Absalão, como foi mencionado na reunião passada, no Salmo 63, a primeira oração que veio aos lábios de Davi foi uma confissão, né? Não só uma declaração, mas uma confissão dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus. Amém? O Senhor é o nosso Deus. Irmãos, o mundo e a sua aparência passam, os costumes dos gentios passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Esse é o caminho para uma vida permanente perante o Senhor. Fazer a vontade de Deus. Amém. E ter consciência, amados, que só a palavra do Senhor contém aquilo que nós necessitamos. Amém. Somente a palavra de Deus, nela habita aquilo que pode transformar a nossa vida. Amém? Amém. Vamos abrir em 1 Timóteo. Desculpa, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. É um tempo, eu vejo que os dias que nós estamos vivendo, que antecede a vinda gloriosa do nosso Senhor, do Senhor da igreja, né? Porque aquele dia para a igreja será um dia glorioso. Amém? Amém. Mas para os rebeldes será um dia terrível. Essa é a verdade. Então, para a igreja, para o corpo de Cristo, será um dia glorioso. Um dia que a noiva se encontrará com o seu noivo. E o noivo tem edificado, trabalhado, vestido, preparado a noiva para aquele dia, irmãos. O Senhor tem feito isso todos os dias. Amém. Às vezes nós percebemos e às vezes nós estamos distraídos com coisas nossas e não percebemos, mas o Senhor continua a trabalhar. Amém. O Senhor continua a vestir essa noiva. E naquele dia ela estará preparada, estará adornada. Ela estará com as vestes agradáveis, da forma que alegra os olhos do noivo. Amém? Amém. Precisamos ter essa esperança e a cada dia permitir que a palavra do Senhor trabalhe no nosso coração. Amém. Edifique as nossas vidas nele. Amém? Amém. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do verso 15 ao verso 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então nós vemos aqui essa carta que Paulo, essa carta pastoral que Paulo escreve a Timóteo, né? A consideração de Paulo para Timóteo, além de um fiel companheiro que Timóteo era para com Paulo, também Paulo considerava um filho na fé. E Paulo tinha um zelo, um amor, um cuidado pela vida de Timóteo. Então ele escreve essa carta a Timóteo com muitas direções, conceitos, né? Maneira de viver. E aqui ele reafirma para Timóteo, né, que essas sagradas escrituras que Timóteo estava sendo edificado, conduzido, ela é poderosa para transformar, para salvar, mas também, irmãos, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Então hoje, essa palavra ela continua da mesma forma, ela continua com o mesmo efeito, com a mesma função de trabalhar dessa forma no nosso coração. O Senhor quer nos apresentar aqui, nos fazer homens perfeitos e perfeitamente instruídos, ou seja, não faltando nada dessa boa obra. O Senhor, o coração de Deus, Ele quer que os seus filhos, a igreja, desfrute perfeitamente de toda a boa obra. Mas para isso, nós precisamos estar nas mãos do Senhor, permitindo o trabalhar de Deus pela palavra. A palavra de Deus é como se fosse uma ferramenta, um formão nas mãos de um destro escultor. Nós vemos uma peça entalhada, ela não foi entalhada por qualquer um, ela foi entalhada por uma pessoa que entende de entalhe, que entende qual formão usar para cada desenho, para cada madeira. Uma madeira macia é um formão, uma madeira mais dura é um outro formão, e as suas espessuras. Assim é o Espírito Santo pela palavra, irmãos, trabalhando na nossa vida, com o objetivo. Deus trabalha com objetivo. Deus não trabalha aleatoriamente, Ele trabalha com objetivo. Jesus mencionou em Mateus que edificaria sua casa. Amém. Ele afirmou, é uma afirmação. E Ele está sendo fiel em toda essa palavra, irmãos. Amém. Ele está edificando a sua casa. Ele está trabalhando com seus formões. Amém. A palavra de Deus é esse formão que se adapta, né? Vamos dizer assim, que toma forma. Se o coração é mais duro, ele usa tal formão. Se o coração é mais mole, ele usa tal formão. Mas ele está nos esculpindo da forma dele, na imagem dele. Amém? Amém. Então é um motivo de nós, sim, a cada dia, darmos louvores e gratidão ao Senhor. Né? O escritor de Hebreus, ele exorta, né? Como todo o livro de Hebreus é uma exortação para nós, ele fala, ele menciona que haja em vós corações gratos, ou melhor, que nunca haja em vós corações ingratos, corações infiéis, mas pelo contrário, que o nosso coração seja um coração que tem uma boa visão do Senhor. Amém. Que todos os dias Ele está com o seu formão, seja ele qual for a espessura, trabalhando dentro de nós. Amém? Amém. E muitas vezes nós não ouvimos o barulho desse formão, porque é assim que o Senhor está trabalhando pelo seu Espírito. Lá em 1 Reis, capítulo 6, os irmãos mantenham em Timóteo, né? 1 Reis,
1 Reis, capítulo 6, verso 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhuma outro instrumento de ferro se ouvia na casa, quando a edificava. É esta obra que o Senhor está realizando. É uma obra sem barulho. Amém. É uma obra em silêncio, que é dentro de nós. Para um propósito, para que naquele dia, quando o Senhor trazer as suas pedras preparadas, a junção delas será perfeita. Então hoje, de repente, eu posso achar que esse trabalhar de Deus na minha vida está sendo muito difícil, muito duro. Mas é para uma boa causa, irmão. Nós precisamos estar atentos ao trabalhar do Espírito Santo. Amém. Porque a casa de Deus está sendo edificada. Isso é um propósito antigo do Senhor. Desde o princípio, ter uma casa onde Ele pode estar, viver, se movimentar. Amém. Então essa casa não é o que eu faço, não é o que eu construo, não é o que eu edifico. Essa casa é aquilo que o Senhor constrói, aquilo que o Senhor edifica, aquilo que o Senhor faz. Amém. Em nós, dentro de nós, que é uma casa viva, irmão. Em Hebreus capítulo 3 mostra isso. Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 3. Vamos ler apenas o verso 6, depois os irmãos, como tarefa de casa, ler todo o capítulo de Hebreus 6. Hebreus 3. Amém? Então 3, verso 6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Quem está trabalhando na casa? Quem está sobre a sua própria casa? Filho, Cristo. E quem é essa casa? Somos nós. Quem é que o escritor falou? Trouxe a luz. Somos nós. Porém, tem um porém. Se. Tem um se aqui. Tem um se, irmão. Se o quê? O que diz aí na tua Bíblia? Se tão somente conservarmos firme a confissão e a glória da esperança, né? O fim. Pela metade? Pelo começo? Quando começar as provas, eu olho para mim e digo, não, é muito difícil, está muito dura essa edificação, está doendo demais, eu vou dar um tempo. Aqui diz, se conservarmos. Quem das mulheres aqui, eu acredito que todas elas já fez conserva. Para que serve a conserva? Para conservar o que está dentro. Na é verdade, vocês fazem todo um tempero e colocam o que vocês querem conservar dentro daquele vidro e tampa, bem tampadinho, né? Para não entrar ar. Mas qual é o propósito? Para daqui dias na frente você possa abrir e consumir. Aquele alimento estará conservado.
anos. Então aqui, irmãos, é assim. Se nós realmente conservarmos firmes, nós temos que pegar a nossa confiança em Cristo e colocar dentro de nós e guardar essa confiança até O fim. o fim. Qual confiança? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o cabeça dessa igreja e que Ele está edificando a sua casa, não importa o tempo. Amém. Se chove, se faz sol, se venta, Ele está edificando. O compromisso de Cristo é com a sua casa. Amém. E Ele envia a sua palavra para trabalhar dentro dessa casa. Os anos estão passando e nós estamos ficando de cabelo branco, de barba branca, as rugas estão aparecendo, as dores no corpo estão vindo, certo? Mas a glória que está sendo feita dentro de nós, ela é nova, ela não envelhece, irmão. Amém. É isso, nós estamos abrindo nossos olhos para ver a glória que há de ser revelada. E eu vou dizer, ela já está sendo revelada dentro de nós, no nosso espírito, ainda que o nosso corpo se abate, se entristece, se decepcione. Irmãos, é importante a decepção na nossa vida, porque o Senhor não tem filhos mimados. O Senhor está criando filhos que amadureçam, se tornem o quê? Lá em Coríntios, em Timóteo, nós acabamos de ler. Filhos do que, irmãos? 2 Timóteo 3, no verso 17. Para que o homem de quem? De Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o trabalhar do Senhor, usando a sua palavra como uma ferramenta. Claro, a palavra de Deus é muito poderosa para muitas coisas, mas o propósito do Senhor é de nos amadurecer, e nosso papel é esperar no Senhor. Amém. Esperar onde o Senhor quer que nós esperamos. As pessoas saem da igreja por quê? Saem da comunhão porque elas não aguentam esperar, elas não aguentam trabalhar no Senhor e ficam de lá para o outro lado como meninos agitados, inconstantes. Mas Deus quer nos fazer homem perfeito. E só o Senhor, irmãos, em nós pode gerar esse homem segundo o coração do Senhor. E eu digo, esse homem é o próprio Filho do Senhor, é o próprio Filho de Deus. Amém. Revelado na igreja, o homem perfeito. Então é isso, irmãos, nessa noite possamos dar o nosso coração ao Senhor. E entender que todas as coisas se cooperam. Todas as coisas cooperam para quê? Para essa edificação. Amém. Amém? Amém. Para essa edificação, até nós chegarmos num ponto, como Paulo diz aí em Coríntios. Vamos achar aqui. Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 6. Todos acharam? Verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é o quê? Amadurecimento de um homem, de uma pessoa em Cristo. Então o Senhor está nos levando, irmãos, a essa experiência de amadurecimento. As coisas nos apertam. O próprio Paulo ele disse assim, que ele tinha lutas externas, mas também ele sofria a carga interna também, pela igreja, pelos irmãos. Então tudo isso estava cooperando com a vida de Paulo para o amadurecer. Para o amadurecer. Então todas as coisas me são lícitas. Ele podia todas as coisas. Ele não estava impedido. Mas ele disse, mas nem todos me convêm. Ele entendeu que ainda que era lícito, mas para a maturidade a qual ele chegou, aquilo não convinha. É aquela experiência, irmãos. Enquanto eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora que eu cheguei a ser homem, o que aconteceu? Eu deixei as coisas de menino. Isso que a igreja precisa entender. O trabalhar de Deus para nos amadurecer. Amém. Então, o Espírito Santo essa noite está nos trazendo essa compreensão. Tem outro verso que diz: todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei dominar por elas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Se alguém achar aí, pode me ajudar. 23, irmão, acho que é. 23? É o 10, 23. 10, 23? 1 Coríntios. Aqui diz também, em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Me edificam. Me edificam. Então a igreja precisa entender e buscar aquilo que edifica. Nós não podemos rejeitar aquilo que edifica. Por quê? Se nós rejeitamos aquilo que edifica, nós estamos rejeitando o edificador dessa casa. Certo? Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Ele está usando a forma dele para edificar a igreja. E quando nós rejeitamos ou endurecemos o nosso coração para aquilo que está sendo edificado em nós estamos resistindo ao próprio Senhor. Então o Senhor quer trazer madureza à nossa vida, amadurecimento, irmão. E ela só vem pela palavra. Amém. Eu posso me posicionar, porém, se eu não permitir que a palavra trabalhe em mim, todo o tempo, a minha posição logo vai ser como fumaça, irmão. Então é a palavra do Senhor que ela cria em nós essas três coisas. Ela opera em nós essas três coisas, claro. E muitas outras, né? Qual três coisas? Vamos abrir lá em 2 Coríntios novamente. 2 Timóteo, capítulo 3. Então a palavra de Deus, a palavra inspirada,
Ou seja, a palavra de Deus é o próprio fôlego de Deus. Quando Deus fala conosco, Ele está soprando o seu fôlego. Isso aqui, irmãos, não é, as Escrituras não é letra. É a vida de Deus sendo soprado nas nossas narinas. Amém. É a vida, é o fôlego do Senhor. Amém. Por isso que ela opera em nós. O que ela opera? Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui. E nós precisamos disso diariamente. Por quê? Qual que é a tendência humana do homem? É folgar. O homem natural, ele tem tendência de folgar. É deixar tudo para amanhã. É dizer assim: eu não vou atravessar a rua. Tem um leão ali no meio da rua. Ele sempre transfere a sua culpa para o outro. Então, por isso é importante na palavra do Senhor para nos corrigir. Por que o Senhor nos corrige? Ele nos ama, né? Porque Ele nos ama. Amém. E como que Ele nos corrige? Através da sua palavra, diretamente, ou usando um membro do corpo para falar com você. Amém. Então nós entendemos pela palavra do Senhor estar trabalhando na sua igreja, está edificando a sua igreja com um propósito. O Senhor tem um propósito, irmão. O Senhor tem um propósito eterno. E você tem um propósito? Será que eu tenho um propósito? Eu quero servir na casa do Senhor, mas eu não deixo o Senhor trabalhar na minha vida. Eu não permito o Senhor me limpar, o Senhor me quebrantar, o Senhor me tornar um servo de todo. Se você ler o verso abaixo, ali de 2 Coríntios 10, 24, nós lemos 23, diz: ninguém busca o seu proveito, mas sim o que é do outro. Isso é amadurecimento. Quando nós buscamos o proveito do outro. Quando nós estamos sempre prontos para servir o outro. Sempre chegar na frente, não para a primazia, mas para preparar o caminho para o outro. Amém. Então, servir, irmãos, é uma série de coisas. Muitos pensam em servir o Senhor e estar aqui na frente pregando. Mas na casa do Senhor tem muitos serviços. Esses dias foi colocado na igreja que todas as mãos são importantes, né? Todas as mãos. Amém. Não tem uma mais importante do que a outra. Todas são importantes. Se aquela não funciona, vai sobrecarregar a outra. Isso é um fato. Então nós temos que estar atentos ao serviço na casa do Senhor. Amém. Quando eu recebo um irmão em casa, é um serviço ao a quem? Senhor. Ao Senhor. Quando eu venho limpar o salão, é um serviço ao Senhor. Senhor. Os irmãos chegam, o salão está limpinho, as cadeiras estão limpas. É um serviço ao Senhor. Amém. Quanta coisa o nosso coração tem que receber, irmão. Às vezes eu tenho dificuldade de sair da minha residência para vir aqui fazer esse serviço. É longe, ou é isso, eu estou cansado, eu deixo o outro, e o outro sobrecarrega, e eu fico sem crescer. Eu fico sem crescer, irmão. Eu fico sem amadurecer. Então nós temos que
estar atento à palavra de Deus. Amém. Nós temos que deixar o nosso conforto. Devemos deixar o nosso conforto para servir ao Senhor. Isso é permitir o trabalhar de Deus. Ali a palavra de Deus está nos educando, nos ensinando, nos corrigindo, trabalhando a nossa vida para que nós sejamos um homem, uma mulher agradável ao Senhor. Amém. Nós queremos agradar ao Senhor, não é de palavra, não é só de palavra, mas é dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, eu quero isso que o Senhor quer que eu faça. Amém. Você começa de cima, você começa lá de baixo. Ou seja, um coração serviçal. Nunca vai chegar, irmãos, um momento da nossa vida para nós dizermos assim: eu já fiz demais. Na casa do Senhor não tem isso. Eu nunca fiz demais. Deixa para o outro agora. A tua função vai ser a tua função até o dia da tua morte. Até o fim. Então, graças a Deus pela sua palavra dele. Amém. Que trabalha em mim, me corrige, me educa. Sabe, tem muito crente sem educação. Nós precisamos ser educados pela palavra. Amém. Se nós não somos educados pela palavra, nós somos sem educação, não. Não é uma ofensa. É porque aqui diz: proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Tem uma outra tradução que diz: para educar. Amém. Ela é proveitosa. Tem proveito. Deus quer transformar a nossa vida, irmão. Se tornar agradáveis a Ele. No nosso dia a dia. Né? Essa semana eu estava pensando, considerando a vida da rainha de Sabá, que veio lá, a rainha do sul, que veio lá para ouvir a sabedoria de Salomão. E um dos historiadores diz que ela levou mais ou menos 75 dias. Ela andou 2.500 quilômetros de camelo, com toda a sua comitiva, para ouvir a sabedoria de Salomão. No perigo dos desertos, mas ela foi. Lembra quando aquele Felipe foi transladado e pregou para aquele eunuco, aquele etíope, né? Ela da região dela. O Evangelho chegou lá. Ela ouviu a sabedoria de Salomão. Amém. E ficou algo, um fruto lá. E ele saiu lá da Etiópia, para adorar lá em Jerusalém. O Senhor encontrou ele lá. Às vezes, irmãos, nós perdemos tempo com coisas que o Senhor não está. Nós perdemos tempo na nossa juventude com coisas que o Senhor não está. Verdade. Nós pensamos em coisas que o Senhor não está. Nós não aplicamos a palavra, como ele diz: pensai nas coisas de cima, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Às vezes nós não aplicamos isso e nos tornamos pessoas murmuradoras, irmão.
Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando Cristo, que é a vossa vida, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se temos essa esperança, irmãos, se experimentemos que com Ele morremos e com Ele ressuscitamos, e quando Ele se manifestar, nós também vamos nos manifestar com Ele em glória. Nós buscamos a substância. Nós pensamos a substância. Isso é automático. Isso está ligado a uma pessoa que ressuscitou com Cristo, que espera na sua glória, espera no seu poder naquele dia. Então, meus amados, o Espírito Santo essa noite nos mostra o caminho ao qual devemos trilhar, não podemos retroceder às velhas práticas. As práticas do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, quando o Senhor nos mostra um novo e vivo caminho. Amém. A nossa bagagem ficou lá para trás. O caminho novo não contém mais o que nós éramos no passado, o que nós fazíamos no passado. Hoje é um novo e vivo caminho. Amém? Precisamos de ousadia para entrar na presença do Senhor. Amém. Precisamos entender que o Senhor está amadurecendo a nossa vida, para que nós não sejamos mais murmuradores. A murmuração, ela tem uma característica muito séria. A falta de fé. Eu reclamo de tudo, eu murmuro de tudo, nada para mim está bom. O mundo conspira contra a minha vida, porque eu não creio na obra que o Senhor fez na minha vida, e principalmente na vida da igreja. Amém. E qual é o resultado disso? Meninos inconstantes. Briga por causa de um pílula. É só observar os dois, o Manu e o Samuel. O Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando, irmãos. Amém. Vamos abrir aqui em Hebreus 6:9. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Espera de você? Você está aqui por acaso? Não. Por coincidência? Não. Porque o Senhor quis. Ele te escolheu para trabalhar na tua vida. A obra dele. O operar dele. Hebreus capítulo 6. 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que o Senhor espera, o que Deus espera de nós, irmão?
Deus espera. Deus espera. Ele está esperando. O que ele está esperando? Coisas melhores. Então, para nós pensarmos, será que o que eu estou fazendo e tenho feito é o melhor? O que é o melhor? Como eu andava? Ou aquilo que Cristo fez na minha vida? E é dessa forma que eu devo andar. Amém. É dessa forma que eu devo andar. É um conselho, irmãos, do escritor, é uma exortação, coisas que acompanham a salvação. A murmuração acompanha a salvação? Não. A reclamação acompanha a salvação? Não. A infidelidade acompanha a salvação? A fé acompanha a salvação? Sim. O serviço acompanha a salvação? O amor ao outro, como foi lido no começo da reunião, acompanha a salvação? Sim. Seja assim entre nós. Amém. Seja assim entre nós e em nós. Irmão. Amém? Que o Senhor seja glorificado esta noite. Amém. Quero glorificar o Senhor esta noite. Amém. Pelo seu grande amor que tem nos amado. Pelo seu cuidado que tem cuidado de nós. Amém? Todos esses versículos que eu li todo a sequência, tá? Mas os irmãos, façam esse exercício, leia em casa. Amém? Amém. Vai acrescentar bastante coisa. Amém. Vamos orar, irmãos? Quem essa noite quer servir ao Senhor? Amém. A Bíblia fala, não é só servir ao Senhor, é servir ao Senhor com alegria. E apresentar Ele com cântico. Amém. Quantos dias faz que você não se apresenta ao Senhor com cântico? Você fica olhando só para o teu pirão. Aniceto falava, farinha pouca meu pirão primeiro. Farinha pouca meu pirão primeiro. Deixa o melhor para o outro. Deixa o melhor lugar para o outro. Verdade. Deixa o assento melhor para o outro. Amém. Deixa a melhor parte para o outro. Amém. Deixa a melhor palavra para o outro. Deixa o melhor pensamento para o outro. Amém. Vai acontecer algo dentro de você que você nunca experimentou. Porque isso agrada o coração do Senhor. Ele veio para servir. Isso trouxe um nó na cabeça daqueles religiosos. O Rei dos Reis veio com vestes humildes para servir. Deu um nó na cabeça da potestade, deu um nó na cabeça daqueles estudiosos, irmão, daqueles mestres da lei, confundiu eles. Porque a obra do Senhor não é daqui. O reino do Senhor não é daqui. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nesta noite damos graça mais uma vez, porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Te damos graça por podermos estar aqui esta noite com os irmãos, ouvindo, aprendendo, Te louvando, em comunhão, em oração, perseverando na Tua palavra. Senhor, recebe-nos, ó Deus, esta noite. Trabalhe no nosso coração, Senhor, pela Tua palavra, nos ensinando, nos educando, nos corrigindo, ó, nos operando essa boa obra em nós, somente Tua palavra pode operar. Que o coração dos irmãos receba essa palavra. Amém, Senhor. Medite, busque de todo o coração essa palavra. Que todos os irmãos estejam diante do Senhor. Amém. Esta é uma noite que devemos nos alegrar. Amém. E glorificar o Senhor. Amém. Porque a Tua bondade nos alcançou. A bondade se revelou a nós. Amém. O
o seu Filho Jesus Cristo se apresentou à igreja. Amém. Obrigado, Senhor, por esse propósito eterno que o Senhor está cumprindo nesse tempo. Seja exaltado e adorado todos os dias da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém.